a espera não alcança, mas quem não sabe esperar. Olá a todos e todas, boa noite. É com muito prazer que apresento a parte cultural da nossa atividade. Vários artistas, pessoas ligadas à cultura popular estão na nossa programação de encerramento. Entre os apresentadores da mesa estamos eu, Júlio César, jornalista do Jornal Inverta, e a jornalista Bianca de Jesus, responsável pelo Jornal Inverta. Como os coordenadores de mesa estão a geógrafa Beatriz Moraes e o professor Hernando Barrenovo, ambos membros da Juventude 5 de Julho. As apresentações culturais terão poesia, exposições fotográficas internacionais, músicas, curtas e filmes, teatro e artes plásticas. Bom, o 15º Seminário Internacional de Lutas contra o Neoliberalismo, a crise orgânica do capital, a pandemia da Covid-19 e a resistência revolucionária, em comemoração aos 29 anos do Jornal Inverta, 28 anos de circulação no Brasil do Grão Internacional de Cuba e 16 anos do acordo Prensa Latina e Jornal Inverta, já pode ser considerado um sucesso. Ele realizou, nesses 3 dias de atividade, o combate das ideias, tal como preconizou o líder da Revolução de Cuba, Fidel Castro Ruz, e tal qual defende em seus princípios e em sua prática o Jornal Inverta, que é a organização política que reúne em torno de si todas as demais aqui apresentadas, nos possibilitando estar aqui hoje ao lado de personalidades de relevância mundial, e as nossas, que são do nosso Brasil, também são de relevância mundial. Para um entendimento científico, histórico e cultural de nossa realidade e pela superação dos obstáculos que se mostram ainda mais desafiadores diante da pandemia do novo coronavírus, mas que tornou-se cada vez mais cruel diante da crise orgânica do capital. Com chave de ouro, iniciamos o ato cultural de encerramento. A prática, com critério de verdade, relacionada à contribuição imprescindível da cultura, pode ser apreciado no Inverá, com suas atrações culturais diversas, como mencionou o repórter do Jornal Inverta, Júlio César. E será levada a cabo, a partir de agora, pelos coordenadores da mesa, que passam, além da redação do Jornal Inverta, a levar esta organização cultural a novos desafios, ao futuro, que já se faz, que já fazemos aqui no presente. Porque estamos cientes que a cultura está presente em nosso dia a dia e nas manifestações variadas dos povos do mundo e brasileiro. Cultura é educação, comunicação, economia, política, é saúde. Cultura é a luta pela vida. Júlio. É isso mesmo, Bianca. Neste momento, é preciso fazer uma menção a alguns assuntos da nossa conjuntura. Em primeiro lugar, a minha homenagem às brigadas médicas cubanas que prestam serviços humanitários em todos os 5 continentes, levando a bandeira da solidariedade e da fraternidade e socialismo internacional. Apesar de Cuba não ter sido agraciada com o Prêmio Nobel da Paz 2020, a premiação deste ano reconheceu o esforço do combate à fome global de um órgão da ONU, dirigido por um chinês, que faria muito mais contra esse flagelo se o seu país não tivesse sido boicotado com a pandemia da Covid-19. No momento também que a lembrar de justiça cometida contra o jornalista Julian Assange, no seu julgamento por uma corte britânica. Agradecemos a todos e todas que assistem essa videoconferência, assim como o trabalho de todos os companheiros da infraestrutura, importantes nas suas ajudas imprescindíveis para essa transmissão. Agora tenha um bom proveito e curta as manifestações dos artistas convidados nesse evento. Passo a palavra aos coordenadores da mesa. Camaradas,
Primeiramente, gostaria de saudar a presença de todos e parabenizá-los por estarem conosco durante todos esses 3 dias. 3 dias, né, de feriado prolongado, que assistimos firmemente, com um objetivo maior, um objetivo de mudança e luta. Estar aqui dispondo, né, desse tempo para aprender e ajudar a construir uma nova sociedade é revolucionário. Que, como vimos nas mesas, né, que comporam o debate, o sistema capitalista ele vem sangrando o nosso povo pela superexploração, desemprego, miséria, negando aos filhos e filhas da classe trabalhadora o acesso à cultura e à educação. Nós sabemos, né, que essas não são ações aleatórias, mas sim programadas por esse sistema. Como apresentado nos dados do plano de emergência pela manhã, onde 40% dos municípios não possuem salas de cinema e 70% da população nunca foram ao cinema, nunca foram ao museu. Além de serem cooptados pelos aparelhos de controle de alienação diariamente. E olhar para essa tela e ver tão diversa, repleta de jovens, companheiros de luta de tanto tempo também, como eu vi alguns aqui, né, acompanhando toda a programação, é grandioso, é revolucionário. Eu queria saudar a Juventude 5 de Julho, os 29 anos do Jornal Inverta, e todo mundo que compôs, esse grupo que está aí na luta, né, diariamente, há anos, para a transformação. Antes de começar o ato, eu gostaria de agradecer a presença dos jovens que estiveram aqui presentes, principalmente os jovens de Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro, que estão aqui invertendo essa ordem, né? Como, agora repetindo uma fala da grandiosa artista Zezita Matos, a cultura e a educação vão continuar. Parabéns a todos e a todas. Passo a palavra a Hernando Barronuevo. Boa noite a todos e todas. Estou aqui, assim como a camarada Beatriz, representando a Juventude 5 de Julho. É uma honra participar desse evento tão importante para o desenvolvimento da luta da classe trabalhadora no nosso país, no nosso continente, no mundo. A primeira parte do nosso mosaico, composto por 7 artes, será a apresentação da literatura revolucionária. E o primeiro vídeo a ser transmitido será um vídeo em comemoração dos 29 anos do Jornal Inverta, jornal operário com maior tempo de circulação ininterrupta no Brasil, que se propõe as tarefas de acompanhar o cotidiano de luta e de vida da classe operária e massas exploradas, suas condições de vida e saber captar a lágrima de desespero com a fome e a opressão, o grito de revolta e protesto contra as arbitrariedades que sofrem. O Jornal Inverta foi fundado em 20 de setembro de 1991, grave momento da história da humanidade, quando a desagregação da União Soviética era alardeada pelas oligarquias e forças reacionárias como o fim da história e o triunfo final do capitalismo. O próprio título do jornal fazia o chamado para inverter a argumentação, pois o aparente não significa verdade, e para se chegar a ela é preciso inverter a ordem de coisas postas pelas ideias burguesas. E essa resposta surgiu de uma das regiões de maior concentração operária do Brasil, a Baixada Fluminense, e ganhou rapidamente a adesão de outros estados do país, constituindo-se nesse marco da imprensa revolucionária entre nós, por seu conteúdo e por sua combatividade. O jornal Inverta expressa em suas páginas que a situação histórica que vive nosso país e o mundo reflete a crise geral do capitalismo, na sua manifestação atual de crise orgânica do capital, e que as lutas sociais devem caminhar para a superação revolucionária dessa crise. Em síntese, é nesta história que reside a força do jornal Inverta para levar adiante a tarefa revolucionária da batalha das ideias pela Revolução Comunista no Brasil. Os seus 29 anos reafirmam o marco de mais longa trajetória
ininterrupta de um jornal de esquerda no Brasil. A linha editorial do jornal Inverta vai além de apontar a crise como negação do ufanismo das oligarquias. Ela esgrime a resistência dos países socialistas na Ásia e na América Latina. O Inverta defende a integração latino-americana e os governos revolucionários e progressistas de nossa América, a exemplo de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Mesmo diante de inimigos tão poderosos, nosso povo resiste e se organiza. O Inverta levanta alto bandeiras históricas como a do 1º de maio. Em suas páginas estão escritas as lutas do proletariado, suas ocupações, marchas e greves. O Inverta sempre esteve ao lado do povo, denunciando o pauperismo, a fome, os acidentes de trabalho, os genocídios de nossos jovens. O Inverta quer que as riquezas de nosso país sejam desfrutadas por todo o povo, que para isso deve ter controle do seu próprio destino. Assim como lutou contra a privatização da Vale, o Inverta denuncia as tragédias que dela resultaram, como a de Brumadinho. Marcharemos novamente em defesa de todas as nossas estatais que correm novamente o risco de serem privatizadas. Primeiro veículo de esquerda a ter uma edição digital online, o Inverta segue confiante em direção ao futuro, a uma nova sociedade, uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos, como definiu Marx. A um futuro radiante, o comunismo. Viva as 500 edições do Inverta!